Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa segunda aula de hoje é dia 16 de fevereiro. A gente vai falar hoje de uma temática bem importante, bem dentro do contexto atual da educação inclusiva, onde trataremos sobre algumas dicas importantes sobre o engajamento do aluno com deficiência nas nossas aulas. Tem sido cada vez mais comum a gente ouvir e sentir dilemas e dificuldades de colegas professores, porque eles não sabem, muitos não conseguem ou não sabem lidar com os alunos que recebem nas salas de aula com deficiência. Então essa nossa aula de hoje, nossas discussões do curso, nossa noite de hoje do curso, eu vou trazer aqui alguns conceitos e algumas dicas que a gente vai estar aqui pontuando essas dicas e onde a gente pode fazer algumas reflexões, e a ideia da aula é essa, é que vocês consigam pontuar comigo no grupo e interagir sobre cada uma das estratégias que eu vou trazer aqui nessa aula de hoje, tá bom? Para que a gente possa, assim, fazer um curso bom, um curso bem bacana. O primeiro ponto, a primeira coisa mais importante que eu preciso ter em mente quando eu recebo um aluno com deficiência na minha escola, na minha sala de aula, é conhecer esse aluno. Eu preciso fazer isso com os alunos com deficiência e com os alunos sem deficiência. É primordial que você tenha esse diagnóstico que eu venho falando desde o primeiro dia de aula. Eu preciso conhecer que tipo de aluno eu estou recebendo. Eu preciso conhecer a família desse aluno, de onde veio a sua deficiência, porque muitas vezes é uma deficiência genética, mas muitas vezes ele adquiriu a deficiência no desenvolver da sua vida. Então são informações importantes que eu preciso saber para poder eu desenvolver melhor o meu trabalho. Eu preciso conhecer todas as necessidades dos meus alunos com deficiência, conhecer todas as necessidades dos meus alunos com deficiência. Nesse sentido, tanto o relatório do professor da aula do ano passado, como a conversa com os pais, com a família, com a gestão da escola, que já deve ter também esse conhecimento prévio do aluno, ele vai facilitar bastante a nossa comunicação, o nosso desenvolvimento da aula durante o período que a gente estiver com essas crianças na sala de aula. Então, esse conhecimento, ele é de fundamental importância. E eu não falo só de conhecer, saber se é uma doença, se é uma deficiência, se é um transtorno que o aluno tem, não. Eu falo e repito, eu preciso conhecer também todas as possibilidades, todas as habilidades que esses alunos, porventura, têm para desenvolver. Porque quando eu tenho essa condição, quando eu sei até onde o aluno pode ir, eu começo a trabalhar situações, problemas, cotidianamente, envolvendo ele em atividades pontuais que possibilitem ele desenvolver essas habilidades. Então, descobrir como ele aprende, a maneira que ele aprende, isso é primordial para que a gente possa fazer um bom trabalho, tá certo? E fazer uma avaliação, importantíssimo que a gente coloque isso aqui. Fazer essa avaliação com diferentes especialistas. A gente tem recebido alguns laudos, o menino vai duas consultas, o menino é autista, laudo do menino autista. E aí, muitas vezes o laudo é precoce, a criança pode ter outros transtornos, que não seja apenas o aspecto autista, e aí você, como o menino já chegou com esse laudo de autista, você não consegue descobrir outros transtornos ou alguma outra deficiência que a criança tenha ligada ao autista, porque você já chegou com esse laudo pronto e acabado. Laudos nunca ficam prontos e acabados, né? Porque o aluno fica retornando a consultas com os especialistas e eles vão dando diagnósticos a cada consulta que eles vão, se eles melhoraram, se eles regrediram.
Então, um laudo ele não pode ser inacabado. Um laudo ele indica a deficiência. E aí os avanços, as dificuldades é no caminhar no dia a dia. Então, conversar, orientar os pais a procurar mais de um especialista na área da saúde, na área mental, cognitiva, psicólogos, TO, né, as terapias ocupacionais, tudo isso vai facilitar muito o seu trabalho. Esses profissionais eles devem caminhar junto com a escola, junto com o professor, para poder eles conseguirem aí desenvolver ainda mais os alunos. Os relatórios dos métodos chegam na escola, a escola envia faz relatórios, elabora seus relatórios, manda para os especialistas, e essa troca de informação ela é muito importante. Então, orientem as famílias dos alunos de vocês a fazerem essa ponte, que é muito importante que ela aconteça para que os meninos possam se desenvolver de forma mais satisfatória, tá certo? O outro ponto é promover a inclusão na escola. Campanhas, mudanças de comportamentos, atividades na escola que envolvam os alunos com deficiência e a comunidade. Os pais, essa autoestima para os pais é muito importante. Os pais saberem que sim, que eles têm condições de participar das atividades, que a comunidade conhece o trabalho da escola e que a comunidade começa a acreditar também que eles podem se desenvolver. Isso para a família é muito importante, essa questão da autoestima. Então promover a inclusão na escola é tornar a escola, gente, um espaço inclusivo. É falar de inclusão nos 4 cantos da escola e não só naquela sala de aula. Uma escola inclusiva, ela passa pela formação profissional de todos os funcionários, do vigia da escola ao núcleo gestor. Todos os profissionais devem passar por um processo de inclusão, deve passar por um processo de formação, porque não se consegue uma escola inclusiva onde o vigia da escola não saiba lidar com uma criança autista, com uma criança com Down, com um transtorno, com alguma doença, né, intelecto mental. Então todos na escola têm que estar a par da inclusão. Falem de inclusão nos 4 cantos da escola. Promova campanhas, debates, palestras, traga a temática para estar sempre viva dentro da escola, porque isso é importante para a autoestima de todo mundo, da família que reconhece a escola como uma escola inclusiva. Os meninos começam a entender que eles são parte integrante daquela comunidade escolar, que eles são importantes também, que eles também são gente ali dentro daquele espaço. Então, nas campanhas, nos saraus, em todas as atividades que tiver, inclua. Nem que eles vá lá na frente, rodem e voltem e se sentem, mas eles já fizeram algo que eles não tinham feito ainda. Isso é muito importante. Então, uma escola inclusiva perpassa por todo esse caminho que eu acabei de falar com vocês. Mas é preciso que a escola se abra, se dê a oportunidade para isso. Porque muitas vezes os meninos chegam na escola, saem da escola, os outros alunos nem sabem que naquela sala de aula tem um aluno com deficiência. Então é mostrar esses meninos, tornar todos os espaços acessíveis, todos os espaços inclusivos dentro da escola. Tá certo? O terceiro passo é a avaliação individual do aluno. Isso aqui você não pode abrir mão sobre nenhuma hipótese de fazer essa avaliação individual. Ah, professor, mas essa avaliação ela é exclusiva? Todos os meus alunos com deficiência ou com deficiência, eles têm que passar por esse processo de avaliação individual. Mas com as crianças com deficiência, isso ainda é mais importante e mais fundamental. Então, essa avaliação tem que ser inclusiva. Tem que ser uma avaliação inclusiva de acordo com as características e com as necessidades de cada aluno. O objetivo dessa avaliação é buscar as melhoras,
descobrir o desempenho deles, até onde eles já estão, o que se a gente tem que retornar para alguma atividade, se já dá para caminhar. Esse é o objetivo. E essa avaliação tem que ser feita de alguma forma, não há como fugir dela. Então, criar um estilo de avaliação que respeite o ritmo de aprendizado do aluno. O aluno não pode fazer aquela avaliação tradicional que os outros alunos fazem e ficam em filas nas salas de aula, cada um numa cadeira, com lápis na mão, fazendo aquela avaliação. Eles podem não conseguir. Se eles conseguirem fazer, que bom. Quem diz que eles não conseguem? Já testou, já tentou, mas se eles não conseguirem, aí você vai criar uma estratégia que, naquele momento, que todos os outros alunos estiverem fazendo uma avaliação, ele também esteja fazendo uma avaliação. Pode não ser a mesma prova, mas ele tem que estar ali, levando em consideração o ritmo de aprendizagem do aluno, o ritmo de tempo que o aluno demanda para fazer aquela atividade, mas ele tem que estar inserido na sala de aula, fazendo a mesma atividade que os outros estão fazendo. Claro que muitas vezes são adaptados, porque também eu não posso colocar meu aluno em situações que ele não se desenvolva, que eu tenho consciência que ele não vai fazer. Isso aí também não pode, porque é um crime, né? Outro ponto é avaliar os pontos positivos e negativos de forma construtiva. Avaliar uma criança com deficiência, assim como de forma geral, é para isso. É para avaliar o que de positivo teve naquela atividade e o que de negativo teve. Corrigir e avançar. Esse é o objetivo. Outro ponto é a questão do tempo que o aluno precisa para fazer a avaliação. Deve ser adequado ao ritmo dele, ao tempo dele. Né? Então, o aluno está vendo uma atividade, uma avaliação com 5 atividades. E aí, em 1 hora, ele só conseguiu fazer 1 ou 2 atividades daquela proposta, o tempo acabou. Mas o tempo dele é só aquelas 2 atividades. Então, considera que o tempo dele é aquele, considera tudo que ele conseguiu produzir dentro daquele tempo. Porque também eles a gente precisa impor limites também de tempo, até para ir orientando, para eles irem ganhando autonomia. Eu não posso deixar, não, pode fazer à vontade, vou terminar, tá bom. Não é assim. A gente, isso também educa, isso também ensina, certo? E aí, dentro da construção dessa avaliação, isso é lógico, a gente vai entender tudo que o aluno aprendeu. O menino era para passejar a letra A nessa avaliação, mas ele não conseguiu passejar, ele só fez a perninha do A. Por quê? Então, o que eu preciso entender é que na próxima etapa dessa avaliação, eu tenho que ensinar ele que ele tem que fazer o A